Donald Trump recuou de novo na sua política tarifária. Na verdade, essa é a segunda arregada de Donald Trump para os chineses. Uma arregada que foi pressionada pelos bilionários e também pelas big techs. Só que essas indas e vindas de Donald Trump promovem imprevisibilidade para o capitalismo. E é claro que está ficando cada vez mais difícil para os bilionários e para as big techs manterem o apoio para Trump. E se ele continuar assim, ele não chega ao término do mandato. Ainda mais porque hoje, dia 14 de abril, inicia-se um período decisivo para o governo Trump. Esse é o período que nós vamos saber como que está a relação de Trump com as big techs e até que ponto que irá essa lealdade. Porque as big techs apoiaram a vitória de Trump, muito decepcionadas e contrariadas com as políticas de Joe Biden contra a formação de oligopólios. Só que, nessa semana e na próxima, vão começar dois julgamentos importantíssimos contra duas empresas poderosas do Vale do Silício. Elas esperam uma contrapartida de Trump, que ao que tudo indica, não vai dar. O governo americano vai punir essas duas empresas de tecnologia. O que você acha que vai acontecer com o futuro do governo Donald Trump? Ele vai manter essas tarifas mesmo diante da China ou vai recuar? Trump vai cair ou não? Ou ele chega ao término do mandato? E o apoio das big techs a ele? Foi um erro? Elas já estão sofrendo. Elas vão continuar apoiando até o término do mandato? Musk vai permanecer? Quero muito saber a sua opinião. Concorda que Trump é um desastre? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Donald Trump, pessoal, ele implementou mais um recuo, a segunda vez desde o dia da libertação. Dia 2 de abril, que foi marcado ou conhecido como Dia da Libertação, quando Trump impôs tarifas para o mundo todo utilizando uma conta de padaria com números fictícios e fantasiosos. Depois ele acabou recuando, aumentou as tarifas para a China e balizou em 10% as tarifas para o mundo todo, em algo que os republicanos e os trumpistas estão dizendo que foi uma jogada sensacional de Trump. Mas não foi jogada alguma de negociação. Ele arregou. E agora, no final de semana, arregou mais uma vez. Porque pressionado por empresas do setor de tecnologia, como Microsoft, Dell e várias outras, Trump isentou a importação de smartphones e notebooks da China. Porque a Apple, por exemplo, ela estava sofrendo. O preço do telefone, do iPhone, ia aumentar demais. Porque os insumos vêm da China. Porque o capitalismo hoje é assim. Você tem empresas espalhadas pelo mundo que produzem determinados componentes disso daqui. Esses componentes são enviados para um outro país, onde há a montagem e depois a distribuição. O escritório pode ficar nos Estados Unidos, a sede da Apple, mas o escritório contábil fica no paraíso fiscal. Porque as empresas hoje elas são transnacionais, elas estão espalhadas por vários países sem qualquer tipo de fronteira. E essas tarifas que Trump estava impondo à China iriam encarecer demais os produtos de tecnologia, os produtos das empresas do Vale do Silício que apoiaram e deram a vitória para Donald Trump, como você bem sabe, já que acompanha o canal há muito tempo. Só que essas indas e vindas que Trump promove com as suas tarifas promovem instabilidade e imprevisibilidade. E o capitalismo, ele funciona com as oscilações, com altas e baixas. Mas quando você tem alguém imprevisível com Trump, que você não consegue prever o que vai acontecer amanhã, você causa instabilidade nos mercados. Por isso que os bilionários estão insatisfeitos com Trump, porque as políticas tarifárias dele impõem oscilações não previstas no mercado e podem colocar os Estados Unidos em recessão, desvalorizando seus títulos, o que é um enorme problema. E tudo isso às vésperas de uma semana, que é o início do momento mais decisivo de Donald Trump e para as Big Techs. As Big Techs, pessoal, elas apoiaram Trump, se desconectando do Partido Democrata por conta das políticas anti-oligopólio do Joe Biden. O Joe Biden, ele estava promovendo estudos e até mesmo processos contra as Big Techs pela formação de oligopólio. O que é oligopólio? É uma empresa tendo o controle de praticamente todo o setor. Uma ou poucas empresas. No caso, as empresas do Vale do Silício. E o que acontecia? Uma dessas empresas, quando via um concorrente crescendo, elas iam lá e compravam. Evitando assim a concorrência, tendo um autocontrole do mercado. Por exemplo, a empresa de comunicação, a Meta.
A Meta ela é dona do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Não existe outra rede social que nós nos relacionamos sem ser essas três. Eles controlam. Então o que acabou acontecendo? Foi movida uma ação contra o Mark Zuckerberg, contra a Meta, e essa ação vai começar a ser julgada nesta semana. Por isso que o Zuckerberg apoiou o Donald Trump lá atrás, porque ele espera uma contrapartida do governo americano para que haja um alívio na hora da punição. E na próxima semana, a empresa que é dona da nossa plataforma aqui também vai ser julgada, porque ela pode ter que vender o Chrome. Justamente por conta de oligopólio. E esses dois julgamentos estão sendo acompanhados de perto por todas as empresas do Vale do Silício, porque essa definição com essas duas empresas vai balizar todo o futuro, não somente do Vale do Silício, mas do governo americano. Elas esperam que o Trump ou que a justiça americana vá com mão leve, mas Trump já prometeu que vai continuar o escrutínio popular contra essas empresas. E aí que está o grande problema e a grande definição sobre o futuro do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo hoje, ele é um capitalismo plataformizado, mas ele é um capitalismo que vai precisar, e muito, da inteligência artificial. Não vai haver mais nenhum segmento que não tenha a utilização da inteligência artificial. Eu estava nesse fim de semana olhando, né, e vi algumas publicações de um aplicativo que você tira uma foto da sua sala, da sua área, e por inteligência artificial ele acaba fazendo o design de interiores. Então várias profissões vão desaparecer com a inteligência artificial. Se você é uma Leroy Merlin, você pode colocar essa inteligência artificial em um aplicativo, a pessoa vai tirar foto, ela vai realizar o design de interior, se você quiser você edita, você muda alguma coisa, e com um clique você já compra todos os produtos e já manda para sua casa. Esse é o futuro do planeta, esse é o futuro do capitalismo. E essas empresas, as Big Techs, elas estão competindo pelo predomínio da inteligência artificial. E se há uma inteligência artificial que cresce, você pode ir lá e você pode comprar essa empresa, provocando assim uma barreira para novos entrantes, para novas empresas mantendo o poder delas com essa formação de grandes oligopólios. Esse é um dos pontos que aconteceu com o Elon Musk. O Elon Musk, ele foi um dos sócios da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Só que ele saiu. Agora ele tenta comprar o ChatGPT e ele não consegue. E a inteligência artificial dele não é tão avançada quanto a inteligência do ChatGPT. E nós vimos, um mês, praticamente 2, o surgimento da DeepSeek, que é aquela inteligência artificial chinesa que rivaliza com o ChatGPT em performance. E isso causa problemas para as Big Techs. Por quê? Porque se você conhece um concorrente, você sabe que essa empresa está sendo desenvolvida lá, você pode comprar os cérebros. Você vai lá e compra aquele funcionário ou aquele engenheiro. Só que aí o que está acontecendo? O Donald Trump criou algumas políticas que prejudicam o desempenho e o desenvolvimento das empresas do Vale do Silício. E eu não estou nem falando com relação à formação de oligopólios. Por isso que elas estão insatisfeitas com o governo Trump. Primeiro, as tarifas. As tarifas impõem algumas barreiras que encarecem a importação de alguns produtos. Tudo bem que ele já resolveu ali a isenção para os computadores, mas ele pode colocar futuramente. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Outro problema, houve uma redução do incentivo para pesquisas em inteligência artificial. E o governo chinês está investindo em inteligência artificial. Então as empresas americanas podem ficar para trás das empresas chinesas. E as políticas de imigração do Donald Trump impedem a entrada de determinados imigrantes. Está havendo uma dificuldade. Então, se eu sou uma empresa do Vale do Silício e eu quero importar cérebros da China, da Índia, agora está mais difícil. E esses países, se eles tiverem cérebros trabalhando em outras empresas concorrentes ou potenciais concorrentes das empresas do Vale do Silício, eu não posso tirá-los de lá. Eu não posso tirá-los, eu não tenho incentivo para continuar fomentando a minha inteligência artificial, para me manter como líder do mercado, e eu também não posso comprar essas empresas porque há uma proibição por conta das leis anti-oligopólio que Joe Biden tinha e o Donald Trump está mantendo. É um verdadeiro desastre. E para piorar o que está acontecendo, a União Europeia ameaça as Big Techs falando o seguinte: se você, Trump, continuar com essas tarifas de 10%, nós vamos taxar as Big Techs. Vamos taxar. E acabou. Fora que nós vamos punir o Elon Musk. Nós vamos punir a rede social do Elon Musk por conta de desinformação e discurso de ódio. E não é somente uma punição com multa. Porque a multa o Musk paga, ele não tem problema, ele é o homem mais bilionário do mundo, é o homem mais rico do mundo. O problema é ele ter que promover mudanças no software, não no software, no software da inteligência artificial. No código da inteligência artificial.
Porque se ele tiver que colocar uma linha de restrição, já causa problema. Porque, como eu falei para vocês, o Elon Musk ele está precisando avançar a sua inteligência artificial e ele está atrás do ChatGPT. Como que você avança a inteligência artificial? Não tendo nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de restrição, inclusive para a entrada de usuários. Só que se você colocar ali uma barreira ou um perfil por CPF, por exemplo, você tem que cadastrar aquele CPF. É mais um custo de armazenagem, é mais uma etapa do processo, e isso tudo acaba afetando o desempenho da rede social. E a rede social ela precisa trazer trazer dados e processamentos para desenvolver a sua inteligência artificial. Porque o mundo, a partir de um certo tempo, para o futuro, vai ser a partir da inteligência artificial.